Oi, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje a gente vai encerrar um pouco o assunto, né? Que era o último capítulo que a gente estava tratando, que era sobre a indústria, o comércio e os serviços. Aí eu pedi para vocês resolverem algumas questõezinhas, né? Que eram a 4, a 5, a 6 e a 7, lá da página 63. Então, pega o caderninho onde você anotou as respostas e vamos corrigir junto? Bom? Na quarta questão, vai falar assim: diferencie a indústria extrativa da indústria de transformação. A gente sabe como extrativo, vixe, esse nome lembra o quê? No extrativismo, então é de extrair, né? De tirar. Então, tirar o quê? Matéria-prima. Então, a indústria extrativa é a extração de recursos naturais. Vocês lembram que quando a gente estava conversando sobre extrativismo, lá atrás, a gente falou um pouquinho sobre indústria de mineração e de produção em massa ali, de agricultura, né? Enfim, a gente falou muito sobre isso, sobre extração em grande, por exemplo, é uma indústria extrativista, então eu vou fazer aqui uma plantação de carnaúba e vou tirar ali tudo da carnaúba, né? Que se aproveita tudo da carnaúba, até o óleo dela aí, para fazer combustível de avião. Carnaúba, essa plantinha, assim, parece uma palmeira que a gente vê em todo lugar. Então, mas vai ser uma plantação de carnaúba, não vai ser a carnaúba ali in natura, né? Que a carnaúba, geralmente, ela fica pertinho de cursos de rio, cursos de água, açudes, lagoinhas. Então, para ter uma maior quantidade ali, para servir a indústria, as pessoas vão plantar ela em grande quantidade e juntinhas, tudo bem? Então, a indústria extrativa é essa. É voltada para a extração de recursos naturais. Então, eles vão ser a matéria-prima para a indústria de transformação. Transformação já diz muita coisa, né? Vai transformar a matéria-prima que foi extraída da natureza, na indústria extrativa, em um produto. Por exemplo, eu dei o exemplo da palma, né? Aí você vai pegar lá o óleo da palma, da carnaúba, aliás, a palma da carnaúba, e vai transformar em combustível de avião. A indústria de transformação faz isso, tudo bem? Aqui na quinta questão, vai falar assim: cite fatores que elucidam, ou seja, que esclarecem o papel da indústria nas modificações do espaço geográfico. A gente tem que entender a Revolução Industrial, né? Que foi aí essa Revolução Industrial. Foi uma evolução nas formas de produzir mercadoria, com uma coisa que não alterou somente as formas de produzir. Ela alterou também o espaço geográfico de forma muito profunda. Então, a gente vai ter aí alteração nas paisagens também, né? Como eu comentei para vocês. O surgimento das primeiras indústrias vai dar início aí às primeiras cidades, à urbanização. Então, vai ter alteração na paisagem também e nas formas de comércio, tudo bem? É uma alteração no espaço geográfico muito ampla em quesito ambiental, social também, porque a gente vai ver com a Revolução Industrial a divisão da sociedade, né, em classes sociais, que é a burguesia, ou seja, os detentores dos meios de produção, os donos das fábricas, e o proletariado, que vai trabalhar ali vendendo sua força de trabalho, né, já que eles não têm dinheiro para possuir os meios de produção, certo? Então, a gente vai ter também a exploração muito grande de recursos naturais para servir de matéria-prima para a indústria, que vai aí causar muitos impactos ambientais também, gente. A gente sabe que todas essas indústrias, né, causam um impacto ambiental absurdo, não só em relação ao que elas retiram da natureza, mas também a fumaça que é gerada, poluição sonora. Pensa comigo, quando vocês imaginam assim, um distrito industrial, o que é que vem na cabeça? Fumaça, barulho de máquina, né? Uma coisa muito bagunçada. Toda essa poluição também é decorrente aí da industrialização. É assim que a indústria vai modificar o espaço geográfico, né? Que é esse espaço onde nós vivemos, que a sociedade ocupa junto com a natureza. Essa relação aí entre a natureza e a sociedade que não dá para separar, porque nós também somos natureza, né? E aqui a gente vai falar também na diversificação do trabalho nas cidades. Por exemplo, nas cidades com as indústrias vão surgir muitas outras formas de trabalho, muitos outros empregos.
Então, muitos cargos novos vão ser criados ali, né, para poder suprir a necessidade das fábricas. E essas são as modificações no espaço geográfico. Na sexta questão pergunta assim: quais são as principais atividades econômicas que compõem, respectivamente, os setores secundário e terciário? Bom, secundário é de segundo, terciário é de terceiro. Tem o primário também, né, que a gente sabe que é o setor que extrai a matéria-prima, lá as indústrias extrativistas. No setor secundário, a gente vai ter as indústrias, que elas vão transformar a matéria-prima em produtos que vão para o mercado de consumo. E o setor terciário é justamente esse, né, do comércio, do serviço, que vai fazer o escoamento dessas mercadorias que foram extraídas da natureza pelo setor primário, foram transformadas pela indústria no setor secundário, e no setor terciário elas vão aí entrar para a roda de consumo, né, para a roda de consumo desses materiais, vão chegar até nós através do comércio e dos serviços. Na sétima questão, a gente vai falar assim: a indústria é muito importante para o desenvolvimento econômico dos países, mas causa impactos importantes no ambiente. Cite algum deles. A gente já tinha falado, né, um pouco ali na quinta questão sobre os impactos ambientais, mas a gente vai intensificar a retirada de matéria-prima da natureza. A gente vai explorar muito mais os recursos naturais, porque as indústrias demandam uma quantidade maior de matéria-prima para produzir e para abastecer um mercado de consumo que está crescendo cada vez mais. Porque vocês lembram que eu falei sobre urbanização, né? Sobre as cidades aí surgindo em decorrência das indústrias, as cidades industriais, porque, pensa comigo, a pessoa que vai trabalhar na fábrica, ela não vai poder produzir o próprio alimento, não vai poder plantar, então ela vai estar trabalhando na fábrica. Então, e ela vai morar num espaço que não tem assim muito espaço para ela cuidar da terra, né? Nem tempo também, porque a gente sabe que ali no início da Revolução Industrial, os direitos trabalhistas, ou seja, os direitos que as pessoas que trabalhavam nas fábricas tinham, eram poucos ou quase nenhum. Elas trabalhavam em jornadas de trabalho de até 16 horas por dia. Gente, você pensa, um dia tem 24 horas. A gente tem que dormir 8 horas. Faz a conta. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Você dorme 8 horas. Então, se você não está dormindo, você está trabalhando. Qual o tempo que você vai ter para cuidar da sua família, da sua casa, da sua saúde? Fora que uma jornada de trabalho de 16 horas é o dobro do que é permitido hoje em dia, né? Nós podemos trabalhar somente 8 horas por dia. Então as pessoas tinham que morar muito perto da fábrica, dormir pouco, não tinham tempo para fazer outras coisas a não ser trabalhar, viviam num sistema assim, de escravidão mesmo. Ganhavam muito pouco, não eram assistidas pela empresa quando ocorria algum acidente de trabalho. Então, a gente, além da exploração dos recursos naturais, né, que a gente está falando aqui, na sétima questão, sobre impacto ambiental, também teve um impacto social dela, né, dessa criação de classes sociais. E aí, voltando para os impactos ambientais, que é o que faz a sétima questão, a gente vai falar a intensificação da exploração dos recursos naturais, né, que vai tirar muita coisa da natureza, o desmatamento, poluição sonora, do solo, do ar, das águas. Então, a indústria polui muita coisa para produzir o que a gente tem nas nossas casas, né? Cada vez mais, inclusive, porque a gente retira muito mais do que realmente é necessário. Não se fazem políticas assim, não se cumprem, na verdade. Existe uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? Com essa atividade industrial sendo amplificada, aumentando muito, cada vez mais no mundo inteiro. Então, ao mesmo tempo que a gente retira muito, a gente cuida pouco da natureza, né? E isso vai afetar as gerações futuras, porque se a gente usa tudo agora, não vai ter no futuro, porque muitos, por exemplo, que são dos combustíveis que são usados para geração de energia na fábrica, não são renováveis. A maioria das indústrias hoje utiliza petróleo, carvão mineral para a produção de energia para se movimentar, né? Que aí são produtos que não se renovam facilmente, levam milhões de anos para se formarem. Então, a gente não vai ter, se acabar, não vai ter vida útil para as próximas gerações, não vai ter nada para as próximas gerações. Fora a poluição imensa que a utilização desses combustíveis fósseis causa no meio ambiente, tudo bem? Então, a gente vai ter aí as indústrias como as principais produtoras dos gases de efeito estufa na atmosfera. A gente vai poluir muito o nosso ar, né? Nas primeiras cidades fabris aí
E até hoje, quem mora perto de fábrica tem muito problema respiratório. Por exemplo, eu nasci em Maracanaú. A gente sabe que Maracanaú é conhecido por ter muitas fábricas, né, pelo distrito industrial. Então, lá é muito comum, e até vocês devem conhecer mesmo, como as pessoas moram, principalmente mais pobres, que não têm acesso assim, a um sistema de saúde de qualidade, elas vão sofrer muito por doenças respiratórias, causadas pela poluição do ar. E a gente pensa assim, bom, as indústrias estão poluindo muito, então a culpa da poluição no mundo não é minha. Mas a gente tem que lembrar também, ao pensar isso, que quando nós consumimos, nós estamos fazendo com que a indústria se movimente. A indústria só produz porque tem quem compre. Às vezes a gente compra demais, né? A gente usa coisas assim que a gente não precisa. Coisas feitas de plástico, que vem do petróleo, que é aquele combustível fóssil que eu estava conversando com vocês, que polui muito também. Então, é sobre a gente pensar na forma que a gente consome. Consome muito mais do que deveria, né? Então, acho que deu para fechar a nossa aulinha. No próximo capítulo, a gente vai falar vai passar para outra unidade, né? Já estava falando de industrialização aqui. Na próxima unidade, que é o tema 3, a gente vai falar sobre a Terra e o Universo. O que é esse negócio redondo que a gente mora em cima, né? Que às vezes o pessoal diz que é plano. Mas no primeiro capítulo, lá a gente vai falar Terra, um planeta do Universo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na próxima aula, certo? Um beijo e até lá!